Este vídeo se trata dos melhores momentos do IMX-P 2022, a Mega Live da mineração. Vídeo completo na descrição. Então, boa tarde, Jónio. Muito obrigado pelo convite e espero contribuir positivamente para este sucesso, mais uma vez promovido por ti e pela tua equipe. Ok, respondendo à pergunta que me foi desafiada, o que é que a Nomad pode fazer pelo futuro da mineração? Eu diria que pode fazer ajudando as empresas mineradoras e as empresas do setor na internacionalização. Acho que uma das principais saídas do futuro é a internacionalização. Eu sei que o Brasil é do tamanho de um continente, mas a produção e as necessidades são mundiais. E todos os dias surgem novas oportunidades de internacionalização para as empresas do setor da mineração, na parte mais ampla, seja na prospecção, seja na extração, seja nas atividades de manutenção, seja nas perspectivas de gestão, até nas questões dos softwares ERPs de gestão de mineração. Por isso, em toda a abrangência do negócio da mineração, há oportunidades de internacionalização. No meu país, como vocês sabem, nós não somos um grande produtor de minério, antes pelo contrário, não temos uma riqueza de mineral como o Brasil tem, que é muito diversa e rica, mas de acordo com as últimas prospecções feitas em Portugal, no que diz respeito ao lítio, e como vocês sabem é o minério da moda, Portugal terá, pelo menos é a nossa perspectiva e a perspectiva do nosso governo, uma das maiores reservas da Europa. Inclusive, o nosso governo já lançou um programa em que identificou 6 locais de exploração de lítio e está, neste momento, a lançar os concursos públicos para a prospecção. E por isso por exemplo, uma oportunidade de internacionalização tem a ver com as empresas que se dedicam à prospecção poderem participar nestes concursos públicos que vão abrir mais proximamente. Há 2 que já estão em curso e vão abrir mais 4. O prazo e o tempo previsto para a prospecção são previstos 5 anos e depois da prospecção será dada início à exploração. Por isso, mais uma vez, quando for lançada a exploração, haverá mais hipóteses de internacionalização. Mas, obviamente, a internacionalização não tem que se ficar por Portugal. Há outros países, por exemplo, em África, igualmente ricos em minerais, que têm hoje muita capacidade de crescimento, sei lá, o Senegal, a Costa do Marfim. Isto só para citar alguns daqueles em que a gente está presente e que também podemos ajudar as empresas na internacionalização. Tirando isso, eu costumo dizer que a internacionalização tem 5 nãos. Okay? Eu costumo dizer que ela, primeiro, não é fácil, também não é rápida, e o terceiro não que eu costumo dizer também não é barato. Mas também nada é barato neste mundo, porque o ser barato ou caro depende do valor, não do custo, não é? Porque o retorno normalmente é maior, então é um investimento. Ou não ser rápido, porque, reparem, vejam esta situação, e vocês melhor do que eu no vosso setor sabem, no vosso setor em particular, então é que não é mesmo nada rápido, porque é preciso a prospecção, depois é preciso toda a parte de preparação dos terrenos para a exploração, depois é preciso o tratamento dos minérios, com os diferentes processos, dependendo, obviamente, da tipologia de minério, etc. E por isso a internacionalização em si também não é fácil. É preciso conhecer bem a legislação do país para o qual estão a fazer a internacionalização, seja a internacionalização no ponto de vista da exploração ou prospecção, ou seja na venda do minério produzido no Brasil. Por isso é preciso conhecer a legislação do país do destino. Muitas vezes a linguagem, por exemplo, o português de Portugal e o português do Brasil não são iguais.
não é só na pronúncia. Apesar do acordo ortográfico, ainda há muita coisa na linguagem, e, por exemplo, na linguagem técnica que não é igual. Isso gera, às vezes, confusões, gera mal-entendidos. As diferenças culturais, temos uma matriz cultural idêntica, mas, apesar de tudo, nós temos uma cultura diferente. E quando vamos para países africanos, as questões de cultura ainda são maiores e é preciso ter muito cuidado. Em algumas zonas da África, por exemplo, eu falei no Senegal como exemplo, o Senegal tem uma forte influência muçulmana e por isso é preciso ter cuidado com as particularidades associadas a este tipo de cultura. Não são melhores nem piores, são diferentes e por isso só temos que respeitar e atender que a nossa vontade é aquela que menos conta, aquilo que é mais preponderante será a do destino onde estamos a ir, seja do ponto de vista como disse, da exploração ou das atividades no país de destino ou da venda para esses destinos. E por isso é preciso entender todas estas questões e por isso a internacionalização não é fácil. Também não é rápida. Não é rápida porque é preciso encontrar os parceiros certos, é preciso fazer viagens de exploração, é preciso encontrar bons parceiros, é preciso estudar, mais uma vez, a legislação, é preciso, muitas vezes, entender as particularidades, por exemplo, como é que eu posso participar num concurso público. Há determinados países que, para participar num concurso público, implica a existência de uma empresa local. Há países em que, para se ter uma empresa local, é preciso ter um sócio local e, em alguns casos, até esse sócio tem que ser maioritário, como, por exemplo, na Argélia. A Argélia, para se participar em alguma coisa ou para se ter uma empresa lá, o sócio argelino tem que ser maioritário. Por isso, há aqui uma série de particularidades que também tornam todo este processo de internacionalização às vezes complexo, às vezes muito complexo, e por isso a importância de um parceiro que nos apoie na internacionalização e que nos ajude a ultrapassar estas pequenas coisas. E às vezes a dificuldade passa mais uma vez pelo domínio da linguagem técnica. O exemplo que eu vou ter não tem com mineração, mas é só para vocês terem uma ideia que às vezes a linguagem técnica impede uma internacionalização de um produto. Aqui há uns anos um produtor de enchidos ou de fumados, se vocês quiserem, chourição, salpicão e coisas de género desse género, veio ter comigo e que tinha há uns anos que andava a tentar exportar para o Brasil e não conseguia, porque não conseguia aprovar os produtos. Bom, nós, através da nossa delegação aí em Pernambuco, entramos em contato com as autoridades da área da veterinária e tentámos perceber porque é que os produtos não tinham sido aprovados, porque o senhor já estava há 3 anos a aguardar. Então descobrimos que tinha a ver exatamente com as especificações técnicas que ele mandou para o organismo da veterinária e ele usou uma linguagem em português de Portugal. E, por exemplo, ele pôs que um dos componentes que existia nesse enchido era pimenta. Aqui nós, quando nos referimos a pimenta, estamos a referir a pimenta malagueta. E aí não, ou seja, ou referimos a pimenta para referirmos aquilo que nós chamamos de pimenta branca. Aí os nomes são diferentes. E por isso o produto estava, digamos, suspenso, parado, porque o organismo público brasileiro não conhecia aquele ingrediente porque não fazia parte da nomenclatura técnica que o Brasil usa. Isto é só um exemplo das vezes desta dificuldade que a internacionalização tem e por isso temos que nos adaptar à realidade do local para onde queremos fazer a internacionalização. E depois não é barata. Não é barata porque, desde logo, implica viagens,
mesmo hoje com as novas tecnologias como esta que hoje estamos aqui, podemos ter um live, podemos ter uma reunião à distância. Há coisas que só se conseguem perceber e resolver em loco. Em algumas situações, como eu disse, passa pela uma abertura de uma empresa no país de destino. Nem sempre é necessário, mas para determinadas atividades é. E obviamente que isso também custa dinheiro. Há situações em que é barato, por exemplo, em Portugal é muito barato e muito rápido abrir uma empresa, só para vocês terem uma ideia. Uma empresa é possível abrir-se numa hora, mas quando eu falo numa hora são mesmo 60 segundos. Em 60 segundos é possível abrir uma empresa em Portugal. E os custos também são baratos, só para vocês terem uma ideia, o capital social que cada sócio tem que aportar para a empresa basta 1 euro por cada sócio. Por isso, se ela tiver 5 sócios, pode abrir com 5 euros de capital social. Em termos genéricos, consegue-se abrir uma empresa entre registros, no registro de comércio, etc., à volta de 500, 600 euros consegue-se abrir um registro. Por isso, nem em todos os destinos abrir uma empresa é caro. Portugal é uma das situações em que, para além de ser rápido, é relativamente barato. O custo da manutenção da empresa é que já não é assim tão barato, embora em muitas circunstâncias Portugal continua a ser um país barato do ponto de vista fiscal. Tem mais uma vantagem, por exemplo, é a livre repatriação de capitais, ou seja, Portugal não põe impostos na repatriação de capitais. Os impostos que a empresa pagará em Portugal têm a ver só com incide sobre os resultados ou sobre o lucro, se quiserem assim chamar. Em termos genéricos, é isto que eu vos posso dizer sobre a internacionalização. Eu, como tinha combinado com o Johnny, eu estou aberto a qualquer questão que me queiram pôr e, por isso, se houver gente na audiência que me queira pôr alguma questão, digamos, se a parte técnica achar que isso é possível, eu estarei disponível para responder a todas as questões e esclarecer o que for possível e completar. Não sei se querem já fazer alguma coisa, alguma questão, ou se querem que eu continue a falar um bocadinho mais sobre a internacionalização. Novamente, né, agradecer pela sua participação. Estava escutando aqui e pensando que temos aí uma grande oportunidade, né, todos os nossos ouvintes, tá? Lembrando, pessoal, que essa palestra, não só a dele, mas toda essa mega live vai ficar no canal do podcast da mineração, também no canal de cortes, tá? Então, se vocês perderam, não se preocupe, vocês podem assistir novamente, tá? E uma pergunta, Jorge, que eu teria no caso, né? Nessa questão de internacionalização, a gente já entendeu o quão é importante e que no nosso caso, do nosso evento, você, junto com a Noma de Ouros, vai garantir o futuro da mineração. Mas, quando a gente pensa assim, em internacionalização, aqui no Brasil, o que é que a gente precisa fazer para começar a se internacionalizar? Aí no Brasil e em todo o mundo, a empresa, para se começar a internacionalizar, precisa de conhecer o mercado de destino, o mercado para onde quer ir, seja para investir, por exemplo. Imagina que quer agora vir para Portugal participar nesta exploração do lítio. Repara, a primeira coisa que eu recomendo é que contacte um parceiro local para perceber a legislação, para perceber como é que se faz um concurso público. Por exemplo, os concursos públicos em Portugal são todos online. É preciso registar-se numa plataforma de concursos públicos existentes em Portugal, que faz parte do Estado. Para isso tem que ser uma empresa legalmente constituída e existe todo um processo burocrático para isso. Mas mesmo antes, para a pessoa saber se pode ou se está em condições ou quais são os requisitos desse concurso público, é preciso atender aquilo que está expresso na legislação desse concurso público especificamente. Porque há situações que inferem ou resultam da lei geral dos concursos públicos em Portugal,
mas depois há legislação específica, com requisitos específicos, que as empresas ou aqueles que se candidatam ao concurso público têm que garantir, dependendo do concurso público. A outra questão é olhar para a internacionalização como um investimento. E como qualquer investimento, é preciso preparar-se, é preciso ter um orçamento, é preciso ter um budget, se quiserem dizer assim, para esse investimento. E depois é preciso pensar que o retorno não é imediato. Reparem, quando eu comecei a trabalhar na internacionalização, foi numa empresa da indústria automotriz, e eu fui a uma feira na Alemanha, em Hannover, que é a maior feira do mundo do setor. É maior do que as feiras nos Estados Unidos nesse setor. É uma feira de subcontratação do setor automóvel, não é um auto show como existe em Las Vegas ou por aí, que esses sim serão maiores, mas aqui é uma feira, digamos, profissional para a área da contratação da indústria automóvel. Ou seja, para tudo que são fornecedores da indústria automóvel é a grande feira. E no primeiro ano que nós lá fomos, ainda era no tempo dos cartões, eu trouxe alguns cartões, porque nós tínhamos um pequeno stand da nossa empresa, trouxe alguns cartões, mas negócio que se pudesse dizer e que eu pudesse justificar os custos da minha estada na Alemanha durante uma semana, não foram nenhuns, para ser realista. No segundo ano voltamos a ir e, já tivemos mais alguns cartões, já tivemos algumas reuniões, já trouxemos algum pedido de cotação, mas confesso-vos, o negócio continuou a ser zero. No terceiro ano, voltamos. E posso dizer que no terceiro ano trouxemos negócios fechados. Trouxemos já visitas de clientes marcadas a Portugal, trouxemos tudo isso. Posso dizer que um desses clientes na altura foi o grupo Bosch Automotriz. Para vocês terem uma ideia, foram os inventores do famoso ABS. E eu depois ganhei alguma confiança com ele e perguntei-lhe porquê, só ao fim de 3 anos, é que eles efetivamente tinham feito negócio connosco. Bom, na altura estávamos numa fase de preparação para o Mundial, tal e qual como estamos agora, em que os países andavam a competir se entravam para o Mundial ou não, e ele usou uma analogia futebolística. E ele disse que gente que iria lá ver futebol, havia muitos. Gente que fosse efetivamente a jogo, havia poucos. E se uma empresa ia 3 anos consecutivos àquela feira, é porque cria efetivamente aquele mercado. E isso é outra coisa muito importante na internacionalização, é a persistência. Não pensem que internacionalizar uma empresa é fazer uma viagem e vem e está feita a internacionalização, já trouxe meia dúzia de contactos, vou fazer negócio. Esqueçam, isso não acontece, porque a internacionalização requer de fatores de confiança. É preciso gerar fatores de confiança no parceiro, nas autoridades, até quando há concursos, porque depois dos concursos públicos há ali situações de avaliação, em que é preciso dar respostas, etc. Não é só licitar um valor, há ali muito mais processo de avaliação envolvido. E por isso é preciso ter esta persistência, por isso é que eu disse que não era rápido, e é preciso pensar que não é uma corrida de 100 metros, eu diria que é uma maratona, e é preciso estar preparado para correr essa maratona, não é? E como vocês sabem, na maratona é preciso ir alimentando, é preciso ir bebendo, é preciso comer umas coisas pelo meio, porque senão não se chega ao fim da maratona. Aqui, na internacionalização, passa-se exatamente a mesma coisa. Jorge, mais alguma questão, Johnny? Está ouvindo? Estou a ouvir. Jorge, né, realmente, a gente sabe, como você falou, né, internacionalização, fazemos nossa parte e o local onde nós vamos também, a gente faz a parte de que vai nos ajudar, né? E no caso, a Nomad Origin está aí, né, para ajudar nessa internacionalização,
Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui já estão com ideias aí. Então, pessoal, entre em contato com o Jorge para ajudar nessa parte de internacionalização, que é o futuro, né? Já é o presente, mas é um futuro que está bem próximo da gente. Jorge, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sabemos o fuso horário que é daqui para Portugal, então, muito obrigado pelo Aqui seu está esforço. quase na hora de jantar. Olha só, toma um vinho aí por nós, tá? E muito obrigado pela sua participação mesmo, sua disponibilidade. Pode ter Obrigado. mineração, tá de braços abertos, de portas abertas, sempre que você quiser voltar. Ok, obrigado eu. Foi uma honra participar no evento e espero ter ajudado e clarificado algumas questões e fico à disposição para alguma questão particular que depois quiserem pôr de futuro, se fizerem chegar a si, eu já nem façam-me chegar, por favor, que eu terei todo o prazer em responder. Mais uma vez, obrigado. E boa tarde para vocês. Aqueles que me veem na Europa, boa noite. Gostou desse corte? Se inscreve no canal do podcast da mineração e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Dassault Systems.